E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, Café com Fertilidade, onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram pra gente. Quem já é aqui do canal já conhece. Quem não é do canal ainda, se puder se inscrever, a gente sabe que tem muita gente que assiste os vídeos que não é inscrito. Então ajuda a gente, por favor, e se inscreve no canal. Beleza? E vamos lá, a gente recebeu 3 perguntas hoje. A primeira é o seguinte: o que é gestação mono-mono? A pergunta é bem interessante, porque existem basicamente 2 tipos de formação da gestação gemelar. Existe o que a gente chama de gêmeos idênticos, que são gêmeos que basicamente formaram através da fertilização de um óvulo com um espermatozoide. Então, basicamente, forma um óvulo com um espermatozoide e esse embriãozinho, né, esse novo embrião, ele se divide ao meio, que é o que vocês conhecem de gêmeos idênticos. E existem os gêmeos diferentes, né, que são os irmãos gerados juntos, que basicamente a principal explicação é quando a paciente tem 2 óvulos, ela ovula 2 vezes, e esses 2 óvulos são fertilizados ao mesmo tempo e os 2 embriões implantam no útero, gerando a gestação diferente ou que é chamada de dizigótica. Essa gestação dizigótica, ela obrigatoriamente é DIDI, que a gente chama. O que é isso? É o que a gente chama de corionicidade. O que é corionicidade? Se forma uma placenta só, ou seja, um córion só, e quantos âmnios formam, ou seja, aquela bolsa que fica em volta do nenê. Então, quando a gente fala DIDI, é basicamente uma diamniótica, é uma dicoriônica, né? São 2 placentas diamnióticas, ou seja, 2 bolsas. Quando a gestação ela é dizigótica, ou seja, tem os 2 embriõezinhos ali, tem os 2 babies fertilizados, a gente sempre vai ter essa situação de DIDI, né? 2 placentas, 2 bolsas. Quando a gestação forma ali de um embrião único, dependendo em que momento que a gestação divide, ela vai formar um tipo de corionicidade que a gente chama. Se a divisão é bem no comecinho, vai formar também a DIDI, né? 2 placentas, 2 bolsas. Agora, se a divisão for bem para frente, às vezes no 7º dia, 9º dia, vai formar uma placenta só e uma bolsa só com os 2 nenezinhos dentro. É o que a gente chama de monoamniótica, monocoriônica monoamniótica, que é essa gestação que ela comentou aqui, que é a mono-mono. Infelizmente, as complicações da gemelaridade de gêmeos idênticos, ou seja, monozigóticas, um zigoto só, um embriãozinho só, quando você configura essa situação de mono, né, uma placenta só, e mono, uma bolsa só, é onde a gente enfrenta mais complicação. Por exemplo, o entrelaçamento dos cordões, basicamente a síndrome de um nenezinho ali poder roubar sangue do outro, que a gente chama de síndrome de transfundor transfundido. Algumas complicações mais graves na gestação mono-mono, elas devem ser acompanhadas. Isso não significa que a paciente sempre vai ter complicação, mas estatisticamente essas gestações podem provocar um pouco mais de risco, tá bom? Então o que é a gestação mono-mono? É uma gestação de gêmeos idênticos que formam uma placenta só e uma bolsa só. E essa é a explicação. Vamos lá, gente. Segunda pergunta, da Sinlândia86, que ela perguntou o seguinte: é normal ter sangramento de escape quase todo mês depois da 3ª cesárea? Obrigado, doutor. Essa é uma pergunta bem interessante, porque inclusive hoje, com os residentes, a gente estava discutindo esse caso aqui, e a principal explicação para essa é uma coisa que a gente chama de istimocele, que é bem comum nas pacientes que têm mais de uma cesariana. Então, o que é istimocele? Basicamente, ali onde a paciente fez a cesariana abre como se fosse uma deiscência da cicatriz. E como ela abre um pouquinho, junta um pouquinho de sangue naquela região. E o principal sintoma clínico é o sangramento pós-menstrual ou o sangramento de escape, que normalmente acontece 4 a 5 dias ali depois da menstruação normal. Então, não é normal, isso é um problema, é uma istimocele. E a istimocele deve ser tratada e existe tratamento, correção ali. Na grande maioria das vezes a correção é cirúrgica, você dá uns pontinhos ali, você corrige a istimocele, tá bom? É legal escutar a sua pergunta e é bem legal que a gente acabou de discutir, aí claro, de uma forma bem mais acadêmica, né? Mas a gente acabou de discutir de manhã esse caso e chegou a pergunta do café, para a gente falar exatamente a mesma coisa. Terceira pergunta, vamos lá. Doutor, é uma pergunta um pouquinho mais longa, eu acho que é bem legal, eu vou pedir para a edição colocar aqui embaixo a pergunta para vocês, né? Se vocês quiserem pausar, vocês leem a pergunta toda, mas basicamente ela falou o seguinte: ela operou a trompa, ela fez laqueadura tubária, e ela dá as medidas da trompa dela, né? Uma trompa mediu 1,6, a outra mediu 1,3, e a pergunta dela é: o que significa? Não entendi. Será que a minha trompa, vamos lá ler essa parte, não, será que a minha trompa foi tirada toda ou só um pedaço? Me responda, por favor. Legal. Pessoal, existem várias técnicas de realizar a cirurgia tubária.
A mais famosa é a laqueadura a Pomeroy, onde a gente amarra a trompa ali no meio e corta a trompa no meio, e algumas vezes a gente tira um pedaço pequeno. Esse pedaço ele gira em torno ali de, às vezes, meio centímetro, 0,8, às vezes 1 centímetro, às vezes 1 centímetro um pouquinho. Quanto mede uma trompa? A trompa mede 5, 6 centímetros. Então, basicamente, o que foi tirado aqui realmente foi um pedaço da trompa do meio. Esse pedaço pode ser um pouquinho maior, como 1,6 aqui em uma das trompas, dependendo da ligadura que foi feito ali, e o pedaço pode ser um pouco menor, 1,3. Acho que a parte mais importante aqui é que o médico manda esse pedacinho analisar, até para provar e comprovar que foi feita a lecadura tubária. E isso vai para o resultado anatopatológico, isso também prova ali para o convênio que cirurgia foi feita, então tem vários benefícios, mas basicamente esse foi só o tamanho da cirurgia que foi realizada e o pedacinho da trompa que foi tirada. Beleza? Valeu, pessoal, pelo café de hoje era isso. A gente tem sempre uns vídeos curtos com 3 perguntas. Fica super à vontade se você não entendeu alguma coisa, se eu falei muito rápido, se eu falei muito técnico. Pergunta aqui embaixo, porque a gente sempre tenta responder todo mundo que manda as perguntas aqui no canal. Pessoal, por favor, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.